Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o eclipse lunar que vai acontecer aqui no dia 28 de outubro e vamos desmistificar aí muita coisa sobre eclipse, né? Porque tem muita bobagem quando a gente tem um eclipse aí, né? Tem a ideia de portal, tem a ideia do eclipse trazer mudanças profundas em seu comportamento e tudo mais. Esse em particular, então vamos ver aí como ele vai acontecer esse eclipse do dia 28. Se você não for inscrito no canal, aproveite, se inscreva e já ative as notificações para você não perder nenhum videozinho que eu posto aqui, tá bom? E se quiser se tornar membro, tem a seção de membro também aqui no canal. E os membros, eles têm material exclusivo, tem conteúdo exclusivo, tem também desconto, né, a mais lá nos cursos da plataforma, né? Bom, do que eu quero falar neste momento. Esse eclipse que vai acontecer no dia 28 de outubro, ele é um eclipse parcial, um eclipse lunar parcial. Ele vai acontecer com a Lua no signo de Touro e o Sol no signo de Escorpião, e ele não será visível na totalidade em nenhuma parte do globo. Ele será visível parcial na Oceania, uma parte da Oceania vai ver, depois África, Ásia, Europa e uma parte das Américas também. Aqui no Brasil, pelo horário em que ele vai acontecer, só algumas cidades, algumas regiões no Nordeste que vão conseguir ver o finalzinho do eclipse, porque no Nordeste anoitece mais cedo do que aqui, né, onde eu estou em São Paulo. Então, na maior parte do Brasil, nós não conseguiremos ver esse eclipse ocorrendo, tá? Ele vai acontecer bem ali no limiar, né? Finalzinho da tarde para o início da noite, certo? Aí, quando a gente busca nos softwares, né, nos sites também que divulgam, os sites de astronomia que mostram informações sobre o eclipse, ele mostra aqui nessa parte, por exemplo, em São Paulo, uma boa parte do Brasil inteiro, a gente pode colocar, né, tirando essas outras regiões do Nordeste que verão um eclipse parcial, essas outras verão eclipse penumbral. Só que eclipse penumbral, ele não oculta a lua, não oculta. Então não adianta você olhar para o céu onde a lua está, porque não conseguirá ver a ocultação da lua. Quando ocorrem os eclipses penumbrais, eles mudam só um pouquinho a coloração da lua. E na astrologia tradicional, os eclipses penumbrais não têm repercussão alguma, eles não têm efeito. Nós graduamos o potencial do eclipse de acordo com a porção do luminar que é encoberta. Então, se o eclipse for parcial ou se ele for total. Então, os eclipses totais têm um potencial bem maior em termos de representação de eventos do que os eclipses parciais, tá? Então, quem mais trabalhou quem mais ficou popular na astrologia tradicional, né, pelo trabalho com os eclipses foi o Ptolomeu, mas depois na Idade Média também, né, pegando aquela fase perso-islâmica do trabalho astrológico, também teve um aprofundamento grande, muitos baseados a partir dos estudos de Ptolomeu. Ele diz que quando o eclipse ocorre no signo de Touro, ele pode representar assuntos relacionados às construções e terremotos, né? Mas, gente, esse eclipse ele vai ter uma partezinha só da lua encoberta em todos os locais onde ele será visível, é menos de 10% da lua que será coberta, é só um risquinho assim da lua, como eu vou mostrar para vocês na animação logo a seguir, tá? Mas ele diz que eclipse que ocorre no signo de Touro pode significar, então, assuntos relacionados a construções de uma forma geral, né? E também a terremotos de uma maneira geral. Ele diz também que é comum se associar as regiões da triplicidade do signo, do elemento, né, como se conhece na astrologia moderna, do signo onde o eclipse ocorre, em associação a certas regiões do globo, né, que teriam mais indicação em termos dos eventos relacionados ao eclipse. E no caso da triplicidade da Terra toda, da qual Touro faz parte, isso estaria ligado ali à região onde antigamente era a Mesopotâmia, a Pérsia. Então, ele cita que Touro especificamente estaria relacionado a essa região da Pérsia, que é onde hoje a gente tem o Irã ali, né? Então, a região Irã, região da Turquia, da Síria, é que ficam no foco, né? Do potencial do eclipse pela triplicidade. E eles também verão esse eclipse acontecendo, né? Então ele vai ser visível em toda essa região, como eu falei para vocês, pegando uma parte da Oceania, África, Ásia, Europa e um pedacinho só das Américas.
Então, é possível que algo ocorra relacionado ao eclipse nessas regiões. Então, que tipo de assunto? Ele fala desses assuntos relacionados a construções, né? Pode ter relacionado a desabamentos, situações relacionadas a construções de uma forma geral, terremotos também de uma forma geral, né? Mas, gente, como está acontecendo um conflito, né? Ali na região de Gaza, que não entra nessa descrição aí que o Ptolomeu falou. Mas ele, por questão do mundo islâmico, tem ligação também com esses países, principalmente com o Irã ali, né, tal, pode ter uma ligação em termos de evento com esses assuntos também, né, então acho que é uma coisa importante para a gente ficar atenta aí nesses próximos dias, né, lógico que o eclipse ele vai ter uma duração bem curtinha, esse eclipse lunar, então logo depois dele ocorrer a gente mantém a atenção aí para ver o que pode se desenrolar, tá bom? É importante a gente verificar também a mansão lunar, vai acontecer na terceira mansão lunar. Essa não é uma mansão lunar de temas tensos, ela fala de favorecimento em assuntos de negócios, comércio, né, de uma maneira geral. E também sobre as estrelas fixas, né, que estarão se elevando no horizonte um pouquinho antes do eclipse. Eu vou mostrar para vocês aí também na animação quais são as estrelas. São as estrelas que têm o potencial de Marte e Saturno, elas não são leves não, elas são bem relacionadas à violência, como eu vou mostrar para vocês ali na animação, tá bom? Então, vamos ver aqui no gráfico da carta e depois a animação da rota do eclipse, né? Na verdade, não tem uma rota como o eclipse solar, mas de acordo com o momento do início e do final, né? Como isso vai acontecendo. E depois a gente vai olhar ali o gráfico do céu para ver quais são as estrelas que estão se elevando, tá bom? Então, fica aqui comigo. E se você quiser aprender astrologia mundial, natal, horária, eu tenho os cursos de formação lá na plataforma. Esse tema de eclipse, esse tema de cometas, também dos ingressos dos planetas nos signos, faz parte do curso de astrologia mundial. Então, se você quiser aprender de forma consistente, correta, como trabalhar com a visão de eclipses, de cometas também, você pode se inscrever lá no meu curso. Acesse a plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e pode iniciar os seus estudos ali. São 4 cursos de formação e aí a gente tem mais 3 cursos complementares em astrologia natal. Certamente um vai te atender aí nas suas expectativas. Então esse aqui é o mapa do eclipse, né? Que para a maior parte do Brasil será uma lunação comum, mas nós vamos ter cidades ali na região nordeste que verão um eclipse acontecendo já, né? Como o sol se põe mais cedo ali, então a lua já terá se elevado no horizonte e poderão ver o eclipse. Então, o que acontece nesse eclipse, né? A lua estará em 5 e 9 de touro e o sol em 5 e 9 de escorpião. Eu dividi aqui pelo grau exato do signo ascendente. Então, a oposição Sol e Lua tem a Lua na primeira casa, colocaria o eixo de casa 1 em casa 7, o que naturalmente coloca questões nossas, do nosso país, em contrapartida à questão de outros países, né? Assuntos relacionados com o ambiente internacional. E são muitos pontos que tem aqui, mesmo a casa 7 iniciando no signo de Libra, então nós vamos pegar essa dinâmica forte do Escorpião. Mas isso faz muito jus com o que está acontecendo, não tem uma expressão muito de novidade, né? Porque é uma característica de guerra, né? Está o Sol disposto por Marte, e aqui nós temos o Mercúrio no meio, né? E aí o Marte ainda está combusto aqui, né? Ele está próximo do Sol. E isso tudo tem uma relação com a dinâmica internacional sobre temas de guerra. Se a gente dividir por signos inteiros, então essa configuração escorpiana se desloca para a oitava casa, e a de touro para a segunda. Para nós, em questões de povo, né, essa temática pegando esse assunto mais para a maior parte do Brasil como uma alunação comum de lua cheia, puxa atenção para assuntos relacionados à economia. Agora, a lua está bem forte e ela está seguindo em direção a Júpiter. E apesar de um eclipse ter um peso de assuntos mais desafiadores, como a maior parte do Brasil não verá o eclipse parcial, então, a gente pode associar uma alunação comum, como eu falei para vocês, e isso teria um quadro satisfatório, bastante satisfatório. Só que, gente, nós vamos pegar uma oposição nesse momento do eclipse, partiu entre Marte e Júpiter. E aí isso pode ter uma relação com os assuntos internacionais. Como a casa 8 tem essa temática de batalha, de combate, né?
E aí, tanto por signos inteiros, isso entra na casa 8, como por quadrantes entra na 7, assuntos relacionados à guerra ainda tendem a se desenrolar durante o período pós o eclipse e o tempo que ele durar. Ele dura bem rapidinho e é só uma partezinha da Lua que será encoberta. A gente vai olhar ali no gráfico daqui a pouco, tá? Bom, acho que algumas coisas que a gente precisa considerar na visão tradicional é que esse eclipse ele vai acontecer então na terceira mansão lunar, que já é uma mansão lunar relacionada a lucros advindos de negócios ligados ao mar, né? Ela já não tem aquela dinâmica que a gente viu do eclipse solar, de libertação de cativos e tal. Essa é uma mansão lunar que tem uma relação comercial, né? Principalmente no que diz respeito a assuntos de ambiente marítimo. Então, tanto pela proximidade da Lua com Júpiter, como pela mansão lunar, tende a ser satisfatório de uma forma geral. Agora, a gente tem essa oposição, né? Partio de Júpiter com Marte. Marte está bem forte por signo, mas ele está combusto ainda, e esse é um ponto bem importante. E ele está combusto. Breve ele vai mudar a sua fase, porque o Sol vai chegar ao ponto onde ele está, vai passar por ele, né? Então, ele vai mudar de fase. E a mudança de fase de Marte, ela intensifica, no sentido do eclipse, o potencial. Então, acho que a gente tem que ter, assim, vários níveis de interpretação do poder do eclipse. O primeiro que ele é parcial, ele vai cobrir só uma partezinha da Lua, então ele é mais fraco do que se fosse um eclipse total. Só que dentro dessa parcialidade, o momento em que Marte passa, né, na verdade, o momento em que o Sol passar por Marte, que vai ser ali no começo do mês de novembro, no dia 11 de novembro, tende a desencadear efeitos relativos a esse eclipse. Como Marte é um maléfico, ele está combusto, ele está diretamente relacionado ao grau do eclipse, né? Porque a Lua pega a oposição com Marte também, então ele tem uma relação direta. Agora, eu penso que isso tem muito a ver com a dinâmica do desenrolar dessa guerra, desse conflito. Por mais que eu estou gravando no dia 19 de outubro, e o eclipse vai acontecer no dia 28, ainda tem vários dias à frente. Mas essa dinâmica ela ainda está pegando com um pouco de intensidade, muito peso. O Sol está deixando tanto Mercúrio como Marte combustos, e são planetas que têm essa dinâmica de combate, né? Principalmente Marte tem essa característica do combate. Está dispondo a todos aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a animação do Stellarium para a gente ver qual é a estrela fixa ou as estrelas fixas que vão acender junto com a Lua na hora do eclipse, né? Na hora que a Lua subir o horizonte ali, qual é a estrela que vai estar junto, né? E essas estrelas que estarão juntas são duas estrelas da natureza de Marte e Saturno, que vão subir junto com a Lua, assim, um pouquinho antes mesmo da Lua e Júpiter, elas vão cruzar a linha do horizonte, vão acender ali no horizonte leste. São as estrelas da constelação de Áries, Xeratã e Ramal, e ambas significam violência, brutalidade, crueldade. Então, gente, há uma tendência a esse conflito ainda se estender, né? Se não esse outros, mas como ele está numa dinâmica que envolve o mundo islâmico, e o mundo islâmico não se resume ali à Palestina, tem outras organizações paralelas, né, em outros locais ali do mundo islâmico, e pode ser uma coisa de um acirramento do conflito mesmo, né? Esse é um ponto, são pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, para nós no Brasil, ela não tem muito impacto, esse eclipse ele não tem muito impacto para a maioria dos estados, porque será uma alunação comum. Mas para os estados que vão observar, vão ver uma partezinha só da Lua sendo encoberta, pode trazer esses efeitos. Um outro ponto também que o Ptolomeu cita é que quando um eclipse ocorre no signo de Touro, ele pode prenunciar terremotos, né? No Brasil não é muito comum terremotos, mas esse eclipse ele será visto na maior parte do globo. Toda a região oriental verá um eclipse, então a Europa, né? A África, uma parte da Oceania também vai ver, a Ásia toda verá, tá? E exatamente na associação das triplicidades com as regiões do globo, né, que é uma das questões que se leva em consideração, pega ali a região onde tem o Irã. Então, gente, ali vai ser uma área que vai ver, né? É uma região que vai poder observar o eclipse acontecendo. Então, tanto por visibilidade, como pela associação com a região, né, com as regiões que o Ptolomeu faz, com as triplicidades, principalmente a região ali onde hoje é o Irã, que era a região antiga da Pérsia ali,
tem relação com o signo de Touro. Ele diz que da triplicidade da Terra, a Touro é o que mais se associa àquela região da Pérsia, que é ali onde é o Irã. Mas a gente pode estender isso para toda aquela região ali onde é a Mesopotâmia, era, né, a Mesopotâmia, então Pérsia, Mesopotâmia, ali onde é a região da Turquia, do Irã, a região da Síria também, que ele fala, e principalmente o Irã está envolvido aí, né, ainda não está sendo citado aí nas questões desse conflito, né, meio que na paralela ali, né, a Síria também, né, também tem sido citada. Então há uma tendência de acirramento de crise, né, porque tanto por signos inteiros, né, a oposição de Marte com Júpiter seria forte e com a Lua interferindo nos assuntos do eclipse, como por quadrantes, a gente pega o tema de casa 7, né, que puxa a atenção da Lua lá para fora, né, nessas temáticas ali. Agora, como lunação comum, isso pode ter reflexo em assuntos financeiros, né, a parte da economia do nosso país. Aí a Lua se aproximando de Júpiter é até bastante satisfatória, né, para o tema. Então, vamos pegar aqui, olha, gente, eu peguei, então, dia 28/10/2023, né, no momento do eclipse, o eclipse ele vai acontecer um pouquinho antes, só que é dia, ó, tá vendo? Ali da região de Brasília, que configurei ele aqui para Brasília, vai estar claro ainda, o sol não se pôs, então a gente nem vai conseguir ver o eclipse, a lua está abaixo do horizonte. Então eu vou apertar aqui para ele seguir sozinho ao longo dos minutos, para vocês sentirem aqui como é o efeito. E quem vai estar subindo? Fiquem atentos, ali a lua subindo, junto de Júpiter. Aí, gente, ó, são essas duas estrelas aqui, que estão subindo junto com a lua e depois Júpiter, né, no horizonte, pegando aqui a região de Brasília, né, porque não dá para a gente fazer um gráfico para cada estado, né, mas enfim, pegando a capital do nosso país, ó, são essas duas estrelas, essa é a Ramal e essa outra que sobe um pouquinho antes, que é a Xeratã. E a Xeratã, então, ela tem a natureza de Marte e Saturno também, tá, gente? Então, por isso que é uma temática assim mais difícil. Vamos ver então aqui como o eclipse será visto, tá? Então, gente, sempre as partes aqui ó, mais escuras, onde o eclipse é visto em maior escala, né? E conforme ele vai clareando, vai sendo visto em menor escala, né? Então, aqui, ó, ele coloca que esse clarinho, aqui, esse tom meio rosado aqui, é onde o eclipse será visível. Aí depois ele vai mudando para essa outra parte aqui, ó, mais clara, ele vai ser visível em parcialidade e vai diminuindo, diminuindo. Agora, essa escala aqui, ó, é só onde será visto o penumbral. E essa parte, essas partes brancas aqui, onde não é coberto, não verão, tá bom? Então, e agora a gente vai ver aqui como vai acontecer o eclipse, olha só. Olha como vai acontecer, a lua tá aqui, essa parte já é penumbral. Olha só, é só esse pedacinho aqui, ó, que será encoberto da lua. Daí ela já cobre, tá vendo? Então, dura bem pouquinho. E aí, vou mudar de novo aqui para vocês verem como nós aqui na região do Brasil não veremos quase. Só quem tá bem aqui, nessa região, tá vendo? Que vai pegar um pedacinho, ó. Depois já acaba. E então, se a gente colocar como nós fizemos da outra vez, né, as cidades, ó, em Recife, ele vai ter essa partezinha só da lua encoberta. Vamos puxar mais para alguma cidade aqui mais perto, ó, Salvador, só um tiquinho aqui, ó, vai ser encoberto. Aí, puxando aqui mais para baixo, ó, Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, a lua não terá nem subido a linha do horizonte toda quando o eclipse acontecer. Vamos puxar um pouquinho, ó, São Félix do Xingu, também não haverá só ela penumbral, tá vendo? Ela fica com um tom um pouquinho diferente. Brasília, ó, vai ser visto também como penumbral. E vai começar aqui, ó, 18/12. Quando a gente olha no estelário, dá para ver, né, o momento que a lua sobe no horizonte, 18h12. Vamos voltar aqui, ó, é exatamente esse momento que ela tá se elevando aqui, ó, bem a hora que a lua tá subindo no horizonte, ó. 18h12, a lua está começando, por isso que nem quase dá para ver o eclipse de Brasília, né? Olha só. Ela sobe junto um pouquinho, assim, minutinhos, bem minutos, segundos antes sobe a estrela Xeratã, e aí depois a lua vai subindo, certo? E é isso, pessoal. Viram como é interessante trabalhar com eclipses na visão tradicional? Então, se você gostou, não esqueça de curtir.
Me ajuda a divulgar o canal compartilhando com seus amigos e vamos nos manter atentos aqui aos eventos que vão se desenrolando logo após o eclipse. Então, um abraço para você, até o próximo vídeo, então até mais.